Alunos do 7º ano A matutino da Escola Municipal Professora Lourdes Mota entrevistam professora Mônica de Freitas, descendente da tribo Tapuias Paiacus. Projeto alusivo aos 188 anos da emancipação política de Apodi, Rio Grande do Norte. Entrevista com uma descendente da tribo Tapuia Paiacu. Os Tapuia Paiacu são originários do grupo Tarairiru, disseminados por todo o sertão nordestino, no período do Brasil colonial. Foram estes índios os primeiros habitantes do Vale do Apodi, vivendo às margens da lagoa, nos rios e na Chapada. Pacheco, Bauman, 2006, disponibilizado no site da UFESA. Fundação, 19 de abril de 1680, emancipação, 23 de março de 1835. Vídeo realizado em 23 de março de 2023. Eu sou Nara Cristina, do 7º ano A matutino da Escola Lourdes Mota. E eu sou Luiz, do 7º ano A matutino da Escola Lourdes Mota. E hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista Com descendentes indígenas. Qual o seu nome civil? Tem um indígena? Meu nome é Maria Mônica de Freitas, né? Sou mais conhecida como Mônica Freitas. Eu ainda não tenho um nome indígena. Como você descobriu sua descendência indígena? Eu sei que sou indígena desde criança, porque o meu pai, ele sempre deixou isso muito claro para a gente, né? Que a gente era descendente indígena, que ele tinha uma bisavó indígena. E como eu me criei ali no Bico Torto, não é? As pessoas de lá, as pessoas mais velhas também me diziam isso. Então, desde criança eu sei que sou descendente indígena. Quais são as contribuições indígenas para o município de Apodi? Os indígenas de Apodi, não é? Assim, quando vocês falaram vocês me perguntaram quando eu descobri que sou indígena, eu digo que sou desde criança. Então, se desde criança eu sou indígena, eu sei que sou indígena, e eu sou professora, então eu sei que só esse exemplo já dá para se compreender as contribuições dos indígenas para Apodi, porque a gente tem serviços prestados. Mas, quando se trata do contexto histórico passado, a gente tem, não é, na história a marca de muitas contribuições. Foram os indígenas que construíram a igreja de Nossa Senhora da Conceição e de São João Batista, né? Ela foi construída pelos indígenas. Os indígenas, uma parte foi aldeada em Porto Alegre. Cerca de 1.000 indígenas foram levados para lá. Mas ficaram indígenas na aldeia, não é? Porque a aldeia era aqui, nas margens da lagoa, exatamente onde surgiu a cidade de Apodi. E alguns indígenas passaram a trabalhar para os colonos, né, que vieram de Portugal e que colonizaram Apodi. Então, esses indígenas que trabalharam com os colonos, eles também tiveram a sua contribuição. Por quê? Porque eles contribuíram nas atividades econômicas, não é? Algumas mulheres eram lavadeiras para famílias colonas, outras mulheres eram empregadas domésticas, houve escravização também de indígenas. E isso fez com que todos os indígenas fossem parte das pessoas que construíram Apodi. Indígenas antigamente ainda são mantidos? Os costumes dos indígenas de Apodi era igual aos costumes indígenas do Brasil inteiro, né? Eles andavam seminus, com essa relação com a questão de vestuário. Eles andavam seminus, mas não era porque fosse
uma vontade. É porque a época não existia roupa, então, e nem de que fazer, e eles viviam primitivamente. Então, eles vestiam seminus, eles comiam mel, batata, milho, mandioca. Esses eram os costumes alimentares que permanecem até hoje, né? A gente não come tudo isso, né? Frutas e caças, não é? Animais silvestres, que é a carne, pássaros, peixe, né? Que eles viviam também da pescaria. Esses eram os costumes alimentícios. E quando se trata de cultura, o indígena, a cultura dele é muito natural, né? As danças, por exemplo, os rituais religiosos, que eram totalmente diferentes dos nossos, mas que hoje se misturam, né? Eles praticavam uma religião mais voltada para o xamã, só que essa religião ela foi misturada com a religião católica, porque os portugueses eles trouxeram a religião cristã. E isso se misturou aos costumes indígenas, porque eles foram obrigados também a seguir, a esquecer os seus rituais religiosos. Mas o ritual cultural mais forte dos indígenas era quando eles se preparavam para a guerra, para a luta. Porque eles se pintavam todo de genipapo, que é aquela tinta preta, extraída do genipapo, e também do urucum, que é a tinta vermelha. E o uso das cores, das tintas, tem todo um significado, né? Por exemplo, existem os indígenas que usam só o preto, que é o guerreiro. Quando ele vai para a luta, quando ele ia para a luta, ele se pintava de preto, né? E fazia desenhos no corpo, usava os seus artefatos feitos de pena, né? Que é o cocá, as mulheres usam os brincos, os colares. E isso tem todo um significado espiritual para eles. Não usa para somente se enfeitar, né? Por exemplo, o cocá, ele não pode ser usado por qualquer indígena. O cocá é mais usado para as autoridades, os líderes, aquelas pessoas que estão à frente, até mesmo agora, quando se tenta recuperar a cultura. Nós perdemos muito da nossa cultura porque nós somos aculturados, né? O que significa o nome Apodi? Há outros nomes de origem indígena o que utilizamos hoje? Apodi, não é? Segundo o Nonato Mota, isso eu vi no manuscrito dele que eu tenho. Para mim foi uma das pessoas que deixou mais contribuição com relação à história indígena em Apodi e que pode ser interpretado de forma diferente, né, da historiografia oficial que ficou divulgada e disseminada, é Nonato Mota, porque ele deixou um manuscrito que se baseia em toda a história de outros, né, Manuel Coriolano e de outros historiadores do passado. E ele vai trazendo esses fatos e vai fazendo a sua própria interpretação e apresentação. Então, Apodi significa coisa firme, né? Segundo Nonato Mota. E eu vou dizer para você o seguinte, não é só em Apodi, nem só no Nordeste, né? Mas no Brasil inteiro, a nossa língua, que é chamada de portuguesa, a língua portuguesa brasileira, nós temos uma língua portuguesa brasileira e temos uma língua portuguesa lá de Portugal. E houve uma mistura, não é, no léxico, né, que é no conjunto das palavras da língua portuguesa, houve a introdução de muitas palavras indígenas, certo? Então, quando eu falo Apodi, né, que vem de Podi, que era o nome do rio, na verdade, Rio Podi, eu falo de coisa firme e que era uma palavra
falada pelos indígenas. Mas nós temos muitas outras cidades do Rio Grande do Norte que têm nome indígena. Nós temos Janduís, por exemplo. Né? Eu vou dar o exemplo de Janduís para ser mais breve. Né? Janduís é uma cidade que tem o nome de uma etnia tapuia, que era os Janduí. Né? O povo Janduí da etnia tapuia, assim como nós somos o povo paiacu da nação tapuia. Né? Então, o povo tapuia, ele é constituído de várias etnias, e os Janduís são uns. Né? Os tapuia paiacu, nós aqui de Apodi. E existem outros nomes que a gente fala, como rede, abacaxi, o próprio nome potiguar, não é? Que significa comedor de camarão, e várias outras palavras, né, que a gente não se recorda assim na hora, mas que a gente... Nomes de pássaro, como Jaçanã, por exemplo, é um nome indígena. Existe todo um conjunto de palavras, um vocabulário, na verdade, indígena, que o brasileiro fala e que muitas vezes não sabe que aquela palavra é de origem indígena. Dia, explique. É assim, eu preciso saber qual Apodi de antes que você fala, né? Porque a gente tem vários antes. Por exemplo, eu tenho uma infância muito bonita, né? Que tem tudo a ver com a minha relação com os indígenas. Eu fui criada à beira do rio Podi, né? Porque eu nasci e me criei no Bico Torto. E lá eu vivi uma infância muito bonita, né? Que eu não vejo as crianças de hoje viverem. Então, eu preferia aquela infância que eu vivi, né? Mas tem muitas outras coisas que mudaram e que foram boas, que tem hoje em Apodi e que eu gosto. Então, eu gostaria que tivesse um lugar de vivência, de infância, mas eu gosto também do hoje. Agora, o que eu acho que faltou, que podia haver uma integração, era o respeito à cultura indígena. Os colonos não precisavam querer eliminar a cultura, não precisavam forçar essa eliminação da cultura. Bastava ter respeitado, né, e ter construído essa cultura conforme o respeito ao indígena, o respeito aos costumes indígenas, que mesmo não sendo respeitado, continuaram até hoje, né? Então, para mim não há uma preferência, até porque eu nasci num tempo diferente e cresci vendo a evolução. Então, não é uma questão de preferir estar no tempo de hoje. É uma questão de saber moldar como você vive. O que eu acho ruim no tempo de hoje é que a gente nem pode dizer que é indígena, porque sempre se levanta alguém com aquelas atitudes preconceituosas e achando que sabe de tudo e que pode chegar e dizer aquilo lá é índio, aquilo lá faz isso, porque não vive nu e porque não vive pescando e porque não vive atuando na agricultura, como se o índio não fosse um ser humano e não tivesse direito de evoluir, como todos os outros povos, né? Isso é o que eu acho que não deveria existir, porque todos os povos tiveram o seu lugar na ascensão social. E por que o indígena não pode usar um celular, não pode assistir televisão no século XXI, que é a era da tecnologia digital? Então, se eu vivo na tecnologia digital, eu tenho que participar, seja eu indígena ou não. Branco, preto, indígena tem que participar, não é? Nós não usávamos isso lá no ano de 1700, aqui na beira da lagoa, porque não existia. Como é que eu ia usar um celular se nem o europeu usava? Entendeu? Então, acho que essas questões têm que ser desconstruídas para que a gente viva. Mônica,
Mota, muito obrigada por participar dessa entrevista conosco. Você teria algo a mais a acrescentar? Eu agradeço, né, a oportunidade, porque eu sempre costumo dizer para a Lúcia, nós não podemos perder nenhuma oportunidade de explicar para o povo de Apodi, para o povo do Rio Grande do Norte, sobre nossa história e sobre o nosso direito de dizer que é indígena, né? Nós não podemos perder essa oportunidade. E por isso eu agradeço demais a vocês por ter tido a oportunidade de mais uma vez fazer isso. Olá a todos. Nesse momento estamos aqui para agradecer a participação de todos neste projeto, esse projeto que teve como objetivo resgatar as memórias da nossa cidade Apodi, e acabamos neste momento, através dos nossos alunos, os alunos do 7º ano A, matutino da escola professora Lourdes Mota, fizemos nesse momento mais uma entrevista com uma descendente indígena, a professora Mônica de Freitas, e agora nesse momento eu, professor Roberlando, passo aqui a palavra para meu colega do projeto, professor Raniel. Olá pessoal, também frisando mais uma vez, agradecer a participação dos alunos, especialmente do 7º A, né? Matutino do Lourdes Mota, também agradecer ao professor Fernando pela fundamental importância que ele teve nesse trabalho, né? E agradecer também aos participantes que contribuíram com sua fala nesse trabalho, que foi muito importante para o crescimento até de vocês também, do 7º A. Teve um desenvolvimento muito bom. Isso já vai servir para os próximos projetos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.